Bom dia a todos. Tá alto, tá bom? Então, como o Ciro já adiantou, hoje nós falaremos um pouco sobre os dons. Uma igreja que flui nos dons do Espírito Santo. Isso, de fato, é um tema assim, que desde a minha conversão tem me capturado. E é um assunto que eu tenho lido desde a conversão, tenho me envolvido em treinamentos de dons, de prática dos dons, e é algo que realmente tem o meu coração. E por um tempo, eu comecei a ficar, como é que eu falo assim, preocupado. Ou, não sei se a palavra certa é preocupado, mas assim, eu falava muito sobre esse assunto numa igreja que eu fazia parte. E em um determinado dia, o pastor ali, junto com outros pastores, né, nós estávamos conversando, e ele falou, poxa, tal pessoa tem uma ênfase sobre família, tal pessoa aqui, o líder da igreja, tem ênfase sobre X, pô, o Felipe como líder tem uma ênfase no Espírito Santo, o Felipe é o cara do Espírito Santo e dos dons. E ali, eu fiquei triste. Eu falei, caramba, eu sou o cara de uma nota só. Eu só falo sobre isso. E assim, eu comecei a querer ir para outros lugares. É lógico que, poxa, pregando tempos lá na igreja, eu não falava, obviamente, sobre isso só apenas, mas isso era uma ênfase na minha vida. E naquele dia eu fiquei um pouco frustrado. Eu falei, caramba, as pessoas só me veem como um cara dos dons do Espírito Santo. Que coisa triste. Né? E depois de um tempo triste, sem o menor sentido, eu comecei a ver que, de fato, se isso é algo que Deus colocou no meu coração, é para isso que Ele quer que eu sirva a igreja. Então, teve um tempo que, nessa igreja, foi quando comecei a fluir mais em dons de cura, enfim, as pessoas começaram a procurar para falar sobre isso, ou para pedir oração, ou a famosa, poxa, trouxe a minha mãe aqui de São Paulo, revela aí para ela. E aquilo começou a me trazer uma tristeza que eu falei, agora eu sou o cara do Espírito Santo, que é procurado no fim do culto para trazer uma revelação para a visita. E assim, eu falei, Deus, eu não quero me envolver com isso, me dá outra palavra, eu quero ir para outro lugar. E eu, de fato, eu parei, não tinha um momento do profético como tem aqui, mas constantemente no culto, eu pegava o microfone e tinha um momento de oração, profecia, palavra de conhecimento, enfim. E eu parei por um tempo de fazer isso com esse peso, assim, de achar que eu estava completamente errado no que eu estava fazendo, que as pessoas estavam me procurando ao invés de procurar a Deus, que é quem dá. E eu fiquei esse tempo, como eu disse, recluso de algo que queima no meu coração. E eu simplesmente me fechei para tudo, me fechei completamente. E aos poucos que eu fui me soltando lá, né, inclusive foi pregando sobre outro tema, não sobre os dons, que começou a rolar um desconforto com a liderança, até eu sair de lá. E quando eu cheguei aqui no Convergência, eu cheguei completamente travado. Assim, tudo que eu buscava parecia errado, tudo que eu tinha vivido até aqui parecia invalidado. E eu lembro que um dia, num ministério ao Senhor, na casa do Arlindo e da Elisa, a Elisa teve uma palavra ali de Deus para mim, ela começou a profetizar, aí o Ciro começou a profetizar, enfim, algumas pessoas começaram a profetizar ali para mim, de fato, falando tudo que eu estava vivendo e aonde Deus queria que eu fosse. E daquele dia, de novo, Deus reacendeu a chama em mim sobre isso. E isso eu tenho trazido até hoje, como eu entendo que faz parte do ministério, da vocação que Deus me deu. Então eu não tinha como falar de outro assunto hoje, até porque é algo que eu sinto que Deus quer falar conosco. Quando o Ciro me chamou, eu tentei ir para outro lugar. Assim, eu falei, Ciro, eu só tenho uma pregação que fala dos dons, eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre outro assunto que está queimando no meu coração, que tem a ver com sofrimento, a gente abraçar. Aí eu falei, mas não vai dar tempo de pregar
preparar. Você acha que você pode dar uma olhada aí no que eu tenho? Mas enfim. E enquanto eu estava lendo esses dias sobre a pregação, eu lembrei de algo que aconteceu no Ticum esse mês passado, que foi Ticum, né? Que é o encontro da liderança, né? Do Ticum, as igrejas aliançadas foram para lá. E em um momento ali da reunião, o Coelho falou sobre Deus redimir a cura interior, né? Uma expressão que foi completamente usada de maneira errada, né? Ela perdeu a sua validez, ou sua validade. E eu estava exatamente com a mesma coisa, só que a respeito dos dons espirituais. E eu conversei com um irmão de Montemor sobre isso. Eu falei, cara, quando ele estava falando sobre isso, eu senti a mesma coisa sobre os dons. O que você acha? O irmão mais maduro, que ensina sobre os dons. E eu fui falando com ele, ele falou, cara, faz sentido, a gente falou isso um dia antes de você chegar aqui, então faz sentido isso que você está falando. Então eu queria, de fato, trazer algo que é um peso para a minha vida, e eu sinto que é algo que Deus quer tocar mesmo no nosso coração como igreja. Então, para iniciar essa mensagem, eu gostaria de que todos refletissem um pouco sobre a importância que cada um dá aos dons espirituais, que nos foram dados por Deus por intermédio do Espírito Santo em nós. Eu falo isso porque não adianta você aprender sobre algo que você não crê, você fazer cursos sobre dons, sobre a prática dos dons, e no fim você ter um coração cessacionista. Sabe, você crê que os dons existem, mas você vive como se eles não existissem, como se eles estivessem cessados. Ou seja, você cessou os dons no seu coração. O Arlindo falou isso há 3 semanas atrás, quando ele falou sobre o batismo do Espírito Santo. E ele falou sobre pessoas que são continuistas, né? Pessoas que são continuistas, mas não são carismáticas. Os dons existem, eles lá e eu aqui. Mas nós somos uma igreja carismática. Os dons lá e nós lá com eles. Os dons aqui e nós aqui com eles. Então, como eu disse, é um assunto que eu tenho sentido que Deus quer redimir nesse tempo. E talvez a grande maioria daqui tenha vindo de uma realidade onde os dons foram utilizados para engrandecer homens. Né? O profeta fulano vem na igreja, ele revela tudo. E utilizado de maneira completamente egoísta, individual, sem nenhum propósito evangelístico de mostrar quem Cristo é através dos sinais. Por isso que eu sinto a necessidade de que nós precisamos trazer a prática dos dons centrada na pessoa de Jesus. Onde todo o poder que se manifesta em nós e através de nós aponta para Ele, para quem Ele é. E com um foco na comunidade, no corpo de Cristo, não em nós mesmos. Os dons são concedidos para a comunidade e surgem nesse contexto. Não tem a ver com destaque de pessoas, mas com um serviço corporativo. Eu queria começar lendo 1 Coríntios, no capítulo 12. Se puderem abrir junto. Primeiro Coríntios 12, versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Os dons são ferramentas dadas por Deus para a edificação da igreja. Então, o primeiro passo é ver se há em você um desejo de servir a igreja com as ferramentas dadas pelo Espírito Santo. E isso é muito sério. Sabe, você consegue refletir um pouco sobre isso. Se você é alguém que quer cooperar com o que Deus está fazendo no meio da igreja e servir os outros,
ou se você é alguém que não quer se envolver em nada do que faz, você simplesmente quer ficar parado, sendo servido pela igreja, para você ser sustentado pelos outros. Isso é muito sério, porque a falta de comprometimento com o corpo leva as pessoas a desprezarem os seus dons de maneira consciente, para não terem um reconhecimento corporativo daquilo que elas foram chamadas para fazer, para elas não serem chamadas para fazer. É como que, imagine que você vê aqui num palco aqui uma lâmpada queimada, uma lâmpada apagada. Assim, uma lâmpada apagada é fácil, qualquer um pode trocar. Mas vamos ver que você entende que existe um curto-circuito aqui, que está dando problema e está piscando a lâmpada o tempo todo durante o culto, e você é eletricista. E aí você pega e fala assim, poxa, eu sei que problema que é esse, mas se eu arrumar essa vez, as pessoas vão me pedir sempre para fazer isso. Então você se esquiva da sua responsabilidade no corpo, e você negligencia aquilo que Deus te deu, por falta de comprometimento com a igreja, por falta de amor a servir as pessoas. Então, se você entende o que é ser cristão, obviamente você quer ser participante do que o Senhor está fazendo e contribuir com o corpo da mesma maneira que você desejaria pregar o Evangelho. E o que os dons do Espírito Santo têm a ver com isso? Os dons são ferramentas que Deus nos deu como igreja para participar, para cooperar com a sua obra aqui na terra. Quando Jesus convoca os discípulos para o ide pregar o Evangelho, curar enfermos e expulsar demônios, Jesus não fala apenas para eles pregarem o Evangelho. Jesus fala, preguem o Evangelho, mas operem com as ferramentas que Deus deu, para a igreja se sobressair sobre as trevas e testemunhar o poder de Deus aqui na terra. E o ide é para todos, até os dias de hoje. Quando Jesus convocou os seus discípulos ali para o ide, ele estava com eles. Mas após a sua morte, ele disse, vai. Então após a sua morte e ressurreição, Jesus disse, espere. Agora espera. E é isso que nós vemos em Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Em Atos 1, 4, 5, Jesus fala a mesma coisa com outras palavras. Ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, ou ficaem em Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então em Lucas 24 diz, eu envio sobre vós a promessa. Primeiro ponto, que promessa é essa? Quero abrir em Joel 2, eu vou ler algumas passagens, como diz o Ângelo, né? E eu espero que vocês entendam, que leia várias passagens, porque nós estamos dentro de uma igreja. Né? Então eu vou ler algumas passagens. Em Joel 2, 28. Depois disso, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então aqui nós vemos uma promessa, por meio de uma profecia, de que Deus derramaria o seu poder, o seu espírito, sobre toda a carne. Isso é muito importante ressaltar, sobre todas as pessoas. Não tem a ver sobre líderes, sobre apóstolos, profetas, pastores ou mestres. Isso tem a ver com o derramamento do Espírito sobre toda a igreja de Cristo. Então ali em Lucas, Jesus diz para eles aguardarem até que fossem revestidos de poder. Amém? Vocês estão comigo aí?
de poder. Eu estou indo muito rápido? Não. Porque eu estou começando a me animar. Aí eu começo a falar muito rápido. E quando acontece isso? Quando eles são revestidos de poder. Atos 1:8. Só vai acompanhando aqui o que o Marquete mandar aí em cima, não precisa ficar abrindo. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, quando isso acontece? Quando o Espírito Santo descer sobre vós. E o que acontece após a descida do Espírito Santo? Sereis minhas testemunhas. E o que é ser uma testemunha? Atos 4:20 fala assim: nós não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Testemunhas são aqueles que viram e ouviram o que aconteceu. Quando o Espírito capacita os discípulos para serem testemunhas, ele está autorizando os discípulos a testemunhar aquilo que eles ouviram. O que eles ouviram? A pregação do Evangelho do Reino de Deus. E o que eles viram? Os sinais confirmando que aquele a quem pregava o Evangelho do Reino de Deus era o Filho de Deus, o Messias. Então, quando os discípulos recebem ali o enchimento do Espírito, em Atos 2, nós vemos que eles começam a pregar com ousadia. Eles são capacitados pelo poder do alto para ser testemunhas de Jesus e pregar sobre tudo o que viram e ouviram Jesus fazer e falar. E por intermédio desse mesmo poder que os capacita para ser testemunha, os sinais acompanham as pregações, testificando que aquilo que eles estão falando é real, é verdadeiro. E a partir daí nós temos então a igreja fluindo novamente nos dons e no poder do Espírito Santo. E a realidade da igreja primitiva é que eles viviam diariamente vendo sinais. A igreja primitiva via diariamente vendo mortos ressuscitando, paralíticos andando, cegos vendo. Os discípulos viam Jesus pregando o Evangelho e os sinais seguindo como comprovação daquilo que ele falava. A igreja primitiva estava acostumada com uma pregação seguida de manifestação de poder, pois este foi o modelo de Jesus aqui na terra. E hoje, muitas igrejas acham normal viver sem essa prática dos dons, sem ver curas, milagres nos dias de hoje. Nós invertemos essa realidade. Aquilo que nós lemos na Bíblia não ficou para a igreja primitiva. Aquilo que nós lemos na Bíblia é para nos encorajar e nos mostrar como a igreja deve caminhar na terra. E nós não vemos milagres porque nós não buscamos milagres. E a realidade é que nós não conseguimos viver uma vida cristã plena sem experimentar o poder sobrenatural do Espírito Santo fluindo no meio da igreja. Eu quero ler o trecho do livro do Bob Sorge, que é Oração Incansável. Eu vou ler só um pedaço. Quanto mais próximo o retorno de Cristo, mais difícil será lutar em favor do sobrenatural. O inimigo quer que você acredite que por viver numa era tão empírica, racional, pós-moderna e digital, você não pode esperar uma intervenção divina. Milagres podem ter acontecido em tempos mais primitivos, diz a lógica das regiões inferiores. Mas com todo o nosso avanço tecnológico e as conveniências modernas, como podemos esperar uma intervenção divina em nosso favor se já temos tanto? Alguns cristãos, rendendo-se a essas baboseiras do inimigo, pararam de lutar por curas, milagres, provisões divinas, libertação e encontros arrebatadores com o poder sobrenatural de Deus. A verdade que nós precisamos entender é que através do poder do Espírito Santo foi testificado que Jesus era o Messias,
pelo Espírito de Deus, ele ressuscitou dentre os mortos. E esse mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, ele habita em nós hoje. O Espírito de Deus em mim, ele é o selo, ele é a garantia da minha salvação. O Espírito Santo de Deus em mim é a esperança da vinda do Messias. E o Espírito de Deus em mim é o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Não há fragmentos nem parte do Espírito em nós. É o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo que me sela e é o mesmo que gera esperança da era vindoura. Deus não deu um pedaço. Você vai ter esperança, mas não vai ter o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Você vai ter poder, mas você não vai ser salvo. Não. É o mesmo Espírito que opera tudo em todos. E não há diferença entre o Espírito Santo nos homens, nas mulheres, nas crianças, nos jovens ou adultos. Algo que eu tenho tentado fazer lá em casa, eu e a Thalita, a gente tem tentado ensinar uma criança de 4 anos a ouvir a palavra. E eu comecei a falar com a Thalita algumas coisas assim, é bom a gente começar a inserir algumas palavras para que ela comece a entender quem ela é. Porque às vezes a gente falava, Júlia, não pode desobedecer, né? E a gente aprendeu com um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, Arlindo e Elisa, a disciplinar, né? E a gente disciplina e ensina, a gente seguiu o padrão que eles ensinaram para a gente, e eu comecei a falar para ela, Júlia, isso que você fez foi pecado, e tal, e aí ensinando ela. E aí um dia a Thalita falou, mas será que adianta falar que é pecado? Ela é muito pequena, ela nem entende que é pecado. Eu falei, é bom que ela comece a se familiarizar com os termos que a gente usa, para quando a gente pregar o Evangelho, ela entender o que está sendo dito. Júlia, você é uma pecadora. Ah, que legal, obrigado, papai. Não, entendeu? Você precisa entender que você é uma pecadora. E a mesma coisa que a gente tem feito em relação, a gente está engatinhando nisso, mas assim, a mesma coisa que a gente tem feito em relação a pregar o Evangelho para ela, a gente tem ensinado ela a orar lá em casa, por nós também, pelo Lucas, né, o nosso mascotinho agora. Então, a Júlia esses dias ela estava doente, com muita dor de cabeça, febre muito alta, e eu falei, senta aqui que a gente vai orar. E aí eu falei, ao invés do papai orar, você vai orar junto, e eu quero ouvir você falando. Fala assim, Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Toca a minha dor de cabeça. Dela, toca a minha dor de cabeça. Toca o meu dodói, toca o meu dodói. Sara agora, em nome de Jesus, amém. Quando eu estou mal, a Thalita vem com ela e fala, vamos lá, vamos orar pelo papai. Por que a gente está fazendo isso? Porque nós cremos, e ela não creio que ela é batizada com o Espírito Santo ainda, ok? Mas nós estamos ensinando ela, porque eu creio que o mesmo Espírito que habita em mim, virá sobre ela, entende? Então, assim quando ele vier, ela já vai ter isso como uma prática de vida. Não vai ser alguém que vai falar assim, papai e mamãe fazem, eu ainda não. Não, vamos junto. O mesmo Espírito que habita, no Randy Clark, né, tem que falar gringo, né, no Randy Clark, habita em nós. Ele tem uma graça específica por cura. Amém, ele tem. Mas não é porque ele está muito alto que eu não posso começar aqui embaixo. Eu devo começar, vocês entendem? E é nesse poder que Deus quer que a igreja caminhe sobre a terra. Não para ser uma igreja triunfalista, no sentido de que nunca vai passar por nenhuma dificuldade, pois é uma igreja poderosa. Mas é para apontar, para mostrar através do poder do Espírito Santo a realidade da era vindoura. Ou seja, apontar para a realidade do reino de Deus, com a pregação do Evangelho e com sinais, assim como fez Jesus. Essa área de dons espirituais, assim,
Durante muito tempo, eu me alimentei de uma teologia completamente equivocada, completamente na contramão do que eu creio hoje. E o grande temor meu de falar sobre isso hoje era essas raízes aparecerem, sabe? É como aquele pensamento lá de trás vinho, pum, e você fala, caramba, não é assim não, é erradão. Mas enfim, existem muitas igrejas que ensinam a prática dos dons, como assim? Nós temos o poder do Espírito Santo, nós vamos governar essa cidade, nós vamos ocupar o pico do monte, nós vamos conquistar todas as esferas da sociedade, o Espírito Santo está em nós somos uma igreja poderosa, né? Nós somos cabeça e não cauda, onde eu colocar o pé é meu, onde eu colocar a mão vai ser próspero. E cara, não tem nada a ver conosco. A realidade da prática dos dons é edificação do corpo, não tem a ver comigo. A realidade da prática dos dons é testemunhar Jesus. É através dos sinais, através da prática dos dons, falar assim, eu só posso curar hoje, porque o Espírito de Deus habita em mim, mas eu só tenho o Espírito de Deus hoje, porque Cristo veio na terra, e Ele morreu morte de cruz, no meu lugar, para pagar o preço do meu pecado, e Ele precisou morrer, e ressuscitar, e subir, para que quando Ele fosse ao Pai, Ele enviasse o Espírito. Então, não é tocar e curar, não é abrir a boca e profetizar, e eu sou um homem ungido de Deus. Não. Existe algo que Cristo fez, para que a igreja pudesse caminhar na prática dos dons hoje. Então, quando eu falo hoje sobre os dons do Espírito Santo, é lógico que eu amo ver, quando rola aqui aquele mover, as pessoas começam a orar umas pelas outras. Não tenha dúvida que eu vou ou chorar ou ficar extremamente emocionado. Porque eu amo ver quando o Espírito toca a igreja e a igreja se movimenta. Ao invés de ficar parado falando, ninguém orou por mim hoje. Ah, Deus não estava lá. Não, levanta você. O mesmo Espírito está em você. Então vai... profecia, libera a profecia, ora por cura, libera a palavra de conhecimento, ora por sinais, faz a perna crescer, né? Enfim, e tudo isso apontando para Jesus. Não porque nós temos um poder, a igreja Convergência é uma igreja carismática, uma comunidade profética. Uau, vamos para lá, vamos dominar essa cidade. Não, existem outras igrejas sérias, que estão orando pela mesma coisa, buscando a mesma coisa, e estão pregando enquanto liberam sinais na cidade de Campinas. Jesus disse, se não crê em mim pelo que eu falo, creia pelas obras que me viram realizar, que são os milagres. Os milagres testificam quem Jesus é, e que Ele e o Pai são um. Em Mateus 11, Mateus 11, versículo 1, a partir do 1. Abre comigo. Mateus 11, 1. Terminando de dar instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu dali para ensinar e pregar nas cidades da região. Ao ouvir falar das obras de Cristo do cárcere, João mandou seus discípulos perguntar-lhe: Tu és aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? E Jesus lhes respondeu: Contai a João as coisas que ouvis e vedes, ou seja, vá testemunhar. Os cegos vêm, os paralíticos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então a resposta para confirmar que Jesus deu, para que Ele é o Filho de Deus, o Messias, é apontado para a realização dos milagres.
Em João 4,48 ele diz, a respeito de uma situação: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. Em João 5,36, eu tenho testemunho maior que o de João, porque as obras que eu realizo, o Pai me deu. E essas obras, o Pai me deu essas obras para concluir, e essas obras provam que Ele me enviou. Jesus disse, a minha comida é fazer o quê? A vontade do meu Pai. Jesus só fazia aquilo que ele via o Pai fazendo. Então, se Jesus só via aquilo que o Pai fazendo, e que a vontade, a comida e a bebida dele era fazer a vontade do Pai, eu posso entender que é a vontade de Deus demonstrar o seu poder aqui na terra. Amém? E nós, como igrejas, cabe a nós nos envolvermos nisso junto com Ele. E nós podemos apresentar Deus através dos dons como um sinal para o incrédulo. Por exemplo, pela palavra de conhecimento, nós demonstramos que Deus conhece os nossos passos e os nossos sentimentos mais profundos. Deus está conosco 24 horas. Através da cura, nós apontamos para uma realidade. A realidade do reino de Deus, aonde não haverá mais enfermidade. Através do milagre, nós mostramos que Deus tem poder para alterar o percurso natural das coisas, o que é impossível para o ser humano. Através da profecia, falamos o desejo do coração de Deus a respeito de nós, a respeito das pessoas, mostrando que Ele se importa com cada uma delas. Através do discernimento, nós mostramos que Deus não se deixa ser enganado. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que é falso e Ele sabe o que é verdadeiro. Através da palavra de conhecimento em operação, quando Jesus expôs uma palavra, a mulher samaritana reconheceu que ele era o Cristo. E através do testemunho dela a respeito disso, muitos outros samaritanos creram em Jesus, por causa do testemunho dela. Através do mesmo dom de palavra de conhecimento, Natanael reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Vamos abrir mais uma passagem em Atos 4, a partir do 29. Atos 4, 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem. Enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome de teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Os sinais comprovam a pregação da palavra. Os sinais comprovam aquilo que nós falamos a respeito de quem Jesus é. Aqui fala, enquanto nós falamos, nos dê ousadia para pregar, enquanto estendes a mão para curar. Eu vou ler o trecho do livro O Problema dos Odres. Eu não sei falar o nome do autor, acho que é Howard Snyder. É isso mesmo? Howard Snyder. Deve ser, né? O livro chama O Problema dos Odres. E fala assim, a igreja contemporânea, em sua forma institucional, cria pouco espaço para os dons espirituais espontâneos. E o que é pior, muitas vezes não precisa dos dons espirituais para funcionar com relativo sucesso. Quando a igreja local tem a sua estrutura
baseada no modelo institucional, ao invés de carismático, os dons espirituais são substituídos por aptidão, estudo e técnica. E desta forma eles se tornam desnecessários. Não tem a ver só com conhecimento intelectual. Tem a ver com uma teologia somada ao poder de Deus, atuando hoje, aqui, agora. Amém? Enquanto se prega, enquanto tem a pregação, tem o poder agindo junto. Não é um ou outro. Não é teologia sem poder, ou poder sem teologia. É teologia, como diz foi Martin Lloyd Jones, né? Teologia em chamas é a pregação. A pregação é a teologia em chamas. E é uma teologia em chamas de amor, em chamas de conhecimento, testemunhando a Cristo e com o fogo do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo. Eu quero deixar, já concluindo, indo para o final, quero deixar alguns pontos sobre os dons do Espírito Santo na igreja. Primeiro ponto, os dons são para todos. Segundo ponto, os dons do Espírito Santo são dados segundo a sua vontade, não por nosso merecimento. Os dons servem para edificação própria e para o serviço da obra do corpo de Cristo sobre a terra. Os dons servem para testemunho de Cristo. Os dons servem para glorificar o nome de Deus. Os dons podem e devem ser buscados. E eles podem ser buscados por meio da oração, compartilhados por imposição de mãos e por profecia. O fluir dos dons começa no quanto a igreja entende a importância deles. Um dia eu perguntei para o Vitor Vieira, ele abriu aquelas caixinhas de perguntas e respostas no Instagram sobre dons do Espírito Santo. E assim, eu não conhecia tanto, né? O Vitor Vieira, eu falei, qual que é a importância que você dá para o Espírito, para os dons na igreja hoje? Que eu queria entender a linha dele. E ele falou algo que, para mim, eu fiquei mais admirado. Rolou mais admiração por ele. Ele falou, os dons são tão importantes para a igreja quanto a água é para o corpo humano. Essa é a nossa realidade. E o último ponto é algo que o Arlindo leu de um livro que eu esqueci o nome, mas eu lembro da frase. Todo cristão tem um céu aberto sobre si, e isso não é pouca coisa. Amém? E para concluir, pode se colocar de pé. Eu só vou ler algumas passagens, e eu queria convidar vocês para orarem. Deuteronômio 34, 9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Em Atos 19, 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Em 1 Timóteo 4,14, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério.